versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 5. Josué, capítulo 6, verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então Yahvé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um o seu chofar, uma sua trombeta feita de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Diga glória a Deus. Quando a nossa apóstola nos falou esse tema, né? Não por força, nem por violência, mas pelo teu poder, pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus o Cristo. É através do poder dele que habita em nós que nós podemos derrubar as muralhas da nossa história. Diga amém. A primeira passagem que veio à minha mente foi exatamente isso, a queda das muralhas de Jericó. E eu comecei a lembrar, e até depois fui rever no YouTube, na novela, né, a Terra, acho que é a Terra Prometida. Eu não lembro bem dela, qual das duas, uma continuidade da outra. Mas naquele momento em que as muralhas caem. Gente, é muito poder de Deus. É muito poder de Deus, porque eu sou muito visual. Então eu sempre li essa passagem e falava: nossa, que tremendo. Mas naquele momento em que eu vi aquele facho de luz azul sobre as muralhas, e as muralhas ruindo, eu falei: uau, este é o meu Deus. E verdadeiramente este é o poder de Deus. Esta é a autoridade de Deus. Ela vem através da palavra. Declara-se comigo: palavra. A palavra, declara bem forte: a palavra que sai da boca de Deus para o meu coração tem poder. Precisamos nos lembrar disso. Josué recebeu uma palavra de Deus, e aquela palavra ele tomou posse dela. Porque, gente, tem que ser muito doido, tem que ser muito ousado. Você pode até dizer assim: não, mas ele já tinha experimentado tudo que Deus fez lá no Egito. Ele viu as 10 pragas, ele atravessou o mar, ele foi lá espiar a terra, ele viu. Gente, tudo bem, ele viu, experimentou tudo isso. Mas imagina aquele momento, aquela muralha onde uma cidade estava construída em cima, uma casa estava construída em cima. Não era qualquer coisa, não era uma cerquinha de bambu, não era um muro compensado, era uma muralha que cabia uma casa em cima. Não era qualquer coisa, era uma cidade fortificada. E ele recebe de Deus uma ordem doida: não precisa fazer nada, só pega os sacerdotes, os levitas, a arca que representa a minha presença, e dá lá 7 voltas. Cada dia você dá uma volta e não faz nada, só toca o chofar, só me adora. Se fosse eu e você, vai lá, dá 7 voltas. A Gina nos contou esse testemunho, né? Dela dar as voltas lá no apartamento dela lá. Gente, a olhos humanos é coisa de gente doida. Pensa bem, você está ali na sua casa, você vê alguém passando ali, todo dia, dando a volta. No dia seguinte, de novo a pessoa. 7 dias depois, ela dá 7 voltas. O que você vai fazer? Alô, é da polícia? Tem alguém rondando a minha casa. Eu acho que está querendo assaltar. Gente, quem aqui faria isso, sim ou não? Gente, eu faria, não. Pensa bem. Para mim, assim, qualquer um que fica rodando muito, eu já fico: por que será que aquela pessoa está passando aqui tantas vezes? Será que mora ali nos apartamentos, né? Porque eu moro aqui assim. Será que mora nos apartamentos? Será que não sei o quê? E eu já fico desconfiada, já fico olhando, deixa eu ver se não está escondido aqui do ladinho do muro.
Imagina você, a pessoa ali vem, mas não era uma pessoa. Pensa bem, né? Mas Josué estava ali, uma multidão dando a volta na cidade. Imagina o povo de Jericó olhando lá de cima. Ah, bando de doido. Ixi, pirou mesmo lá, coitadinhos. Estão dando a volta aqui. Será que eles estão querendo o quê? Cavar algum lugar para passar por baixo? Gente, imagina o que os caras estavam pensando. Vendo aquela atitude do povo de Israel. Dando a volta, tocando chofar. E nesse momento é que nós vemos o poder da palavra de Deus. Quando ela acha lugar, repousa em nossos corações. É maravilhoso, nós vemos o poder da palavra de Deus, porque Deus falou e Ele fez cumprir. E é por isso que nós vemos que a palavra de Deus, ela não volta atrás, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não, em nenhum momento ela se contradiz. Porque lá em Números, capítulo 23, verso 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E tendo Ele falado, não se cumpriria. Agora, quando nós ouvimos essa palavra, quando nós lembramos desse momento das muralhas de Jericó caindo, nós pensamos, mas por quê? Já fui revelada pela apóstola, pela pastora Rô, já fui revelada por não sei quem, por que não se cumpriu? Já parou para pensar nisso? Gente, eu já parei para pensar várias vezes. Porque eu tenho tanta promessa, né? Eu estou igual a pastora Fátima. Promessas tenho muitas, estou aguardando cumprir. Então nós começamos a pensar nisso. Agora, algo que o povo de Israel nos ensina a respeito do poder da palavra de Deus é que eles tiveram fé. Assim como está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa aqueles que o adoram, possam confiar que Ele existe. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável. É o quê? É o quê? Crer que Ele é? Crer que Ele é? Não, continua ali. Cadê o texto? Meu Deus do céu. Eu estou achando que estão acompanhando. Por isso que está todo mundo aqui brisando. Cadê? Eu estou achando. Hebreus 11, 6. Vamos lá. Isso. Voltando. Faz de conta que eu não li. Então, vamos ler novamente. Hebreus 11, 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Então nós vemos assim, não dá para caminhar com Deus sem confiar e sem crer que Ele é real. Vivemos num tempo, numa geração onde Deus é um espírito, é uma sensação, é uma emoção, é uma aura, é algo bom no meu coração. Gente, Deus é real. Ele é real. Ele não é um sentimento, Ele não é uma sensação. Ele é real. Olha para a pessoa do seu lado, dá a mão para ela assim, ó. Toca da mão dela só. Está sentindo a mão dela? Essa pessoa existe do seu lado? Deus é real como essa pessoa, porque nós somos a imagem e semelhança dEle. E nós podemos sentir a presença dEle de maneira palpável se nós tão somente nos rendermos a Ele. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como a palavra de Deus se cumprir na nossa vida. É indispensável. Não é uma coisa que a gente possa trocar, que a gente possa manipular. É indispensável crer que Ele é real. Não dá para a gente caminhar com Deus e achar que Ele é uma sensação, que Ele é um sentimento, que Ele é uma nuvem. Ele é real. É indispensável para mim e para você
para derrubarmos as muralhas da nossa história, crermos na palavra de Deus, que diz que Ele é real. Precisamos confiar nessa verdade. Não pode ser só algo que nós achamos, que nós pensamos ou imaginamos. Não, Deus é uma coisa da minha cabeça. Às vezes vem um sentimento, uma palavra, aí é Deus. Ele é real. Isso é fé. O povo de Israel experimentou essa vitória porque eles tiveram fé. Eles acreditaram na palavra que Deus havia lançado na vida deles. Vai, dá 6 voltas. E no 7º dia, dá 7 voltas. Gente, a olhos humanos é coisa de gente doida. Mas eles confiaram na palavra. Porque Deus é a palavra. Lembra? João, capítulo 1. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele é a palavra. E se uma vez que nós não acreditamos na palavra de Deus, nós duvidamos do que está escrito na Bíblia, independente de ser aqui no celular, independente de ser o papel, se você não confia no que está escrito, você não está confiando em Deus. Se você olha para aquelas palavras e diz, mas isso aqui qualquer um pode ter escrito, se fosse qualquer pessoa que tivesse escrito, esse livro já teria desaparecido há milhares de anos. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Você lê de Gênesis a Apocalipse e ela não muda. Ela não se contradiz, ela se completa. Em nenhum momento você vê contradição na palavra de Deus. Então por quê? Porque Deus não se contradiz, Ele é único. Ele não muda. Nele não há dúvida, não há sombra, não há variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós mudamos. Nós duvidamos. Mas Ele não muda. E precisamos confiar nessa palavra, de que Ele não muda, de que Ele é real. O povo de Israel experimentou esse extraordinário de Deus porque eles tiveram fé. Eles acreditaram que era real o que estava sendo dito a eles. Eles adoraram a Deus. João capítulo 4, verso 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Diga, eis-me aqui, Senhor. Declare, eis-me aqui, Senhor. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que Ele declara nesse mês? Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, é pelo meu poder. E assim como lá em Gênesis, no princípio, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus fala, se cumpre. Porque o Espírito dele está sobre nós. Nós só precisamos confiar e abrir os nossos ouvidos espirituais para reconhecer a voz dele. Precisamos reconhecer a voz de Deus. Eu já falei isso aqui uma vez, logo depois que nós viemos lá do sítio, né, com os teens. Nós estávamos lá, as ovelhinhas, e o pastor lá, o seu gentil, o cão pastor, levando as ovelhas, elas passaram da porteira. E ele falou, volta. Elas simplesmente fizeram a volta e voltaram. Eu fiquei assim, gente, é verdade, não é coisa de televisão, não é coisa de cinema. Não. Eles passaram, as ovelhinhas passaram da porta, passaram bem. Ele simplesmente parou e falou, volta. Elas, e voltaram e entraram pelo portão. Eu fiquei assim, ó. Eu até filmei isso, deixei guardado. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E ela obedece. Como nós somos ministrados pela nossa apóstola, demorar para obedecer é desobedecer. E as ovelhinhas não demoraram, não. Assim que ele falou, volta, elas fizeram a volta. E o cão pastor não precisou ir lá buscá-las, não. Ele estava parado. As ovelhinhas passaram. O pastor chamou
elas deram a voltinha e entraram pela porteira. Elas não demoraram para obedecer. O povo de Israel não demorou para obedecer. A adoração, Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como é a tua adoração quando você está em meio à tempestade? Você faz como aqueles que estavam lá no barco com Jonas? Vamos morrer! Vamos morrer! Ao invés de tão somente descansar como Cristo em meio à tempestade. Eu sei que não é fácil você adorar em meio à tribulação, mas é nesse momento que os céus se movem em nosso favor. Quando nós tão somente nos lembramos de quem é o nosso Deus. Enquanto eu lembrava dessa passagem, eu falei: Senhor, como não ficar embriagado, como não ficar extasiado com o teu poder, com a tua autoridade, com a tua presença? Como não? Como alguém consegue tão somente negar essa maravilha, negar esse poder e dizer: ah, Deus não faz. Ah, não sei se Deus pode. Será? Ah, se Deus quiser. Primeiro que se Deus não quisesse, não tinha enviado Jesus para sofrer uma morte de cruz no meu e no seu lugar. Se Ele não quisesse que eu e você tivéssemos uma vida e uma vida em abundância. Se Ele não quisesse nos reconciliar com Ele, Ele não teria enviado Jesus para isso. Jesus tinha ficado lá nos céus e falado: Pai, destrói tudo, vamos fazer tudo de novo. E dessa vez a gente não coloca árvore lá no jardim, não. Tira a árvore de lá. Assim não tem maçã, não tem nada, já deixa a serpente lá onde ela está. Vamos fazer tudo novo. Mas Ele nos deu essa graça de nos reconciliarmos com Ele. Se Deus não quisesse, Deus não tinha mudado a nossa história. Lembra de quem você era? Porque quando eu lembro de quem eu era, eu falo: Jesus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Não tem como nós vemos este momento em que as muralhas caem, sem que o povo faça nada, tão somente esteja adorando a Deus, tão somente esteja obedecendo a Deus. Em meio à tribulação é que nós temos que adorar, em meio às dificuldades é que nós temos que adorar. Como nós cantamos, né? O inimigo tenta laços, embaraços, mas nós não desistimos. Ele tenta nos envergonhar, mas nós não vamos ser envergonhados. É o que diz na palavra do Senhor: não temas, porque não serás envergonhados nem confundidos. Está lá no livro de Isaías. Nós não precisamos temer, nós não vamos ser envergonhados, nós não vamos ser confundidos, se nós confiarmos na palavra de Deus, naquilo que Ele fala. E obediência. Em Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses 2, 8. Diz assim, ó: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo está falando aos filipenses, escrevendo essa carta a eles, dizendo: olha, Jesus, Ele humilhou a si mesmo, se entregando à morte, mas não foi qualquer morte, a morte de cruz. Porque aquele que era crucificado era considerado maldito. Ele se fez maldito por mim e por você. Não é fácil obedecer, mas também não é impossível e nem tão difícil assim. É uma questão de renunciar à sua vontade, renunciar à sua carne, renunciar ao seu eu. Aí você pode dizer: mas pastor, eu vou abrir mão de quem eu sou, das coisas que eu gosto, das coisas que eu quero. Já parou para pensar no que Jesus abriu mão por mim e por você? Não foi de qualquer coisa, não foi de uma baladinha, não foi de um copo de cerveja. Ele abriu mão da glória dele, por mim e por você. Ele não abriu mão de ficar dormindo até mais tarde, ou de ficar assistindo uma novela ou uma série para não estar na casa do Pai. Ele abriu mão da vida dele. E não foi a vida, o dia a dia, não foi o passear na praia, o ir ao shopping, ou ir numa lanchonete. Foi da vida, da existência dele.
Ele se lançou, se humilhou por mim e por você. Se rendeu uma morte de cruz, a ponto de derramar todo o sangue dele por mim e por você. Foi zombado, foi chicoteado, foi escarnecido, foi humilhado por mim e por você. E nós tão somente dizemos: mas eu vou abrir mão da minha vontade, das coisas que eu gosto. Tudo que Deus tem para mim e para você é muito maior e muito melhor daquilo que nós gostamos, daquilo que nós queremos. Nada se compara ao que Deus tem preparado para mim e para você. Quando nós abrimos mão do nosso eu, da nossa vontade, para nos rendermos à vontade soberana dEle. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é qualquer coisa, não é de qualquer maneira. Ela é boa, é perfeita e é agradável. Deus não quer que eu e você possamos abrir mão do nosso querer, da nossa vontade, para viver qualquer coisa e de qualquer maneira. Ele quer entregar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. E o povo de Israel, eles entenderam isso. Eles obedeceram. Eles não demoraram em obedecer como nós fomos ministrados nesses dias. Eles não fizeram de conta que iam obedecer e falar: vamos dar só 3 e vamos ver o que Deus faz. Não, vamos dar só 7, vamos dar uma só e tá bom. Se Deus tiver que fazer, é uma vez só, Ele vai fazer e pronto. Se Deus mandou dar 6 e na 7ª 7, é o que eles fizeram. E o poder e a majestade de Deus se manifestou. As mulheres caíram porque eles confiaram na palavra que foi dada. Há poder no nome de Jesus, há poder na palavra de Deus, há poder e autoridade na palavra de Deus. E essa palavra, Deus quer fazer florescer no teu coração e no meu coração. Porque da nossa boca sai bênção ou sai maldição, depende de mim e de você. A hora que a pastora Pri estava falando, eu falei: lá, já pegou metade da minha ministração, está falando, se adiantando. Nós escolhemos se vamos viver a bênção ou a maldição. Nós escolhemos como vai ser o nosso dia, se vai ser bom ou se vai ser mal. Diante da adversidade, nós escolhemos se nós vamos pegar o limão, fazer uma limonada, fazer uma torta de limão, ou vamos simplesmente ficar: que azedo. É minha escolha, é sua escolha, é livre-arbítrio. Nós não podemos culpar a Deus, não podemos culpar, terceirizar a culpa, dizendo: mas eu estou passando isso por causa de fulano, por causa de ciclano, e foi Beltrano que falou, e foi ciclano que fez. Terceirizando, né? Eu gosto, toda vez que você me vê pregando, você vai me ver ouvir falar do espírito de Adão, no complexo de Adão. A mulher que o Senhor me deu fez pecar. Adão comeu porque quis. Eva comeu, mas foi a serpente que me fez comer. Terceirizando culpa. Temos que parar de terceirizar a culpa, colocar nos outros, na circunstância, é no governo, é no prefeito, é no vereador. A culpa é dos outros, menos nossa. A palavra de Deus precisa fluir em nossas vidas, de maneira que, assim como era com Paulo, assim como era com Pedro, assim como era com os apóstolos, de maneira que o extraordinário acontecia. A sombra de Pedro curava. Gente, presta atenção, a sombra dele curava. Que poder e autoridade é essa? E uma única ministração falando do que Jesus fez, do amor de Cristo, ganhar 3.000 almas. Sem esforço. Você não vê ali, Pedro, você vê ali Pedro contando tudo que Jesus fez, quem era Jesus, falando do poder e da autoridade de Cristo, e 3.000 almas aceitando Jesus, desesperados por Jesus. Por que não acontece nos nossos dias isso? Porque nós não cremos com a profundidade e intensidade que precisamos crer na palavra de Deus, no poder e na autoridade de Deus. Deus não mudou, gente. Se Ele diz que Ele não mudou, por que as coisas mudaram? Porque nós mudamos. Esses dias eu ministrava o coração do pessoal da escola de crescimento.
que antigamente nós tínhamos culto de libertação, né? E havia um temor na sexta-feira, misericórdia, Jesus, filho de Davi, era jejum e oração e o medo de pecar, porque imagina se eu estou lá na frente, tem que expulsar um demônio, e o demônio fala, você fez isso aqui, onde ia ficar minha cara? Era um temor, era um medo, a gente vinha para o culto temendo, e Jesus me usa, não sei o quê, e a consagração, jejum. Hoje em dia, gente, sexta-feira tem jejum. Mas gente, para que jejum, gente? Para que jejum? Deus não está nisso não, Deus não precisa dessas coisas não, isso é coisa do homem. E eu ministrava ao coração deles. Hoje em dia, realmente, não se vê tanto cultos de libertação. Por quê? Porque o diabo, ele mudou. Ele foi esperto. Ele parou de fazer escândalo. Então, ele colocou lá o TikTok, colocou o Facebook, colocou o Instagram. Fez as pessoas se distraírem com outras coisas. Então, não precisa, que quando ele se manifesta, a gente vai, ora e expulsa. Então, ele começou a achar outros caminhos de enredar as pessoas. Para que manifestar? Coloca lá no TikTok, a pessoa fica o dia inteiro lá no TikTok. Nada contra, entenda, não estou falando que você não pode ver. Pode ver, eu vejo os réus. Mas quantas pessoas ficam ali o dia inteiro ali, na rede social? Eu tenho problema com a rede social, que às vezes eu esqueço até onde está o celular. Aí o pastor diz, fala, cadê o celular? Eu falo, não sei, onde é que está meu celular? Às vezes eu estou lá e falo, gente, cadê meu celular? Liga para mim. Mas essa sou eu, não tem problema nenhum você ver, eu vejo também. Mas nós não podemos ficar tão somente ligados nisso. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Pessoas que queiram investir tempo com Ele. Gente, não é perca de tempo você ficar na presença de Deus. Não é perca de tempo você adorar a Deus. Não é perca de tempo você colocar um louvor e ficar ali falando com Deus. Se quebrantar na presença dEle. Você está investindo no seu relacionamento com Ele. O povo de Israel, eles adoraram a Deus. O shofar, a trombeta que o Senhor mandou construir, anunciando a presença dEle, adorando a Ele. Eles estavam ali adorando, confiando que Deus é que estava diante deles, endireitando os caminhos tortuosos. Assim como está lá em Isaías 45. E eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos, despedaçarei as trancas de ferro, esmiuçarei os céus de bronze. Eles confiavam nisso. A arca de Deus está aqui, Deus está na frente. Se Ele está na frente, eu não preciso me preocupar. Agora, quantas vezes nós te falamos, Senhor, vem um pouquinho para trás, deixa eu ir na frente, deixa eu resolver, se não der certo, o Senhor vai depois. Porque nós achamos que Deus está demorando, que já passou o tempo. Eu fico muito preocupada com essa questão de tempo, porque eu me lembro muito bem de Sara. Por achar que estava demorando demais, fez o que não devia ter feito, e até hoje nós pagamos o preço por isso. Então, muitas vezes eu fico pensando, tenho que tomar cuidado para não ser ansiosa, porque eu sou ansiedade em pessoa, né? Nós passamos no psicólogo esse tempo atrás aí, por conta da adoção. Aí ela foi lá, escreveu, não sei o que, eu falei... Aí estava dizendo lá que se a ansiedade tem nome, é Ana Cristina. Eu falei, nossa, como é que ela descobriu isso? É que eu me controlo bem, ainda bem que ela disse assim, você se controla bem. Eu falei, mas não é fácil você controlar a ansiedade. Esses dias eu estava assistindo Divertidamente, né, o 2, onde está lá a ansiedade, né, ansiedade desesperada. E ela destrou, eu falei, gente, olha o que a ansiedade faz com a gente, é exatamente isso, né? Você faz o que não precisa ser feito, você começa a tomar atitudes que não precisam ser tomadas, e a ansiedade vai te tomando, e você quer resolver aquilo da sua maneira, do seu jeito, na força do seu braço, e não no poder e na autoridade de Deus. E esquecemos que Deus não habita na ansiedade. Não tem lugar para Deus na ansiedade. Não dá. A fé e a ansiedade não caminham juntas. Porque fé é você esperar em Deus, é confiar que a tempestade está ali, mas vai ficar tudo bem. Que pode haver sim um gigante adiante, mas vai ficar tudo bem. Tem uma muralha na minha frente, vai ficar tudo bem.
o mar está aqui diante de mim, eu não sei nadar. Vai ficar tudo bem. Isso é fé. Adorar a Deus não é só você colocar um louvor, mas a sua vida ser um estilo de adorador. A sua vida ser uma vida de adoração é você, diante da adversidade, você dizer: vai ficar tudo bem. Vai ficar, vai ficar. É você obedecer. Mesmo que você não concorde, algo que eu aprendi há muito, muito tempo atrás. Para você obedecer, você não precisa concordar. Eu lembro-me muito, eu amo a passagem de Samuel, onde Saul vai e oferece lá os holocaustos. Naquele momento que ele termina de oferecer o holocausto, o profeta chega. Ele terceiriza a culpa, como sempre, porque Samuel pergunta: o que você fez? O povo me impeliu, o povo me forçou a ofertar, você estava demorando e o povo me fez fazer isso. Já notou? Sempre que a gente faz alguma coisa errada, a gente joga a culpa nos outros? Parece coisa de criança, né? A criança sempre diz: foi o gatinho, foi o cachorro, foi não sei o quê. Mas, gente, é uma criança, nós somos adultos. Não dá para a gente viver uma vida como criança. Porque já fomos crianças, já tomamos o leite. Agora não é hora mais de tomar leite. Entenda, nada contra você que gosta de tomar leite. Senão você vai falar: ai, a pastora falou que eu não posso tomar leite. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de você se alimentar da palavra e da presença de Deus. Não dá mais para você ficar só procurando os profetas. Ai, ora por mim aqui, vê se Deus fala alguma coisa. Aquele crente 6 horas, né? Ai, 6 horas lá por mim. Não dá mais. Porque oração é intimidade. Oração é conversar com Deus. Hoje, eu e o pastor Rodrigo, a gente estava vindo para a igreja e falou assim: nossa, esse banco está muito para frente. Quem sentou aqui? Eu falei: eu não sei quem senta aqui, ou é você ou é Jesus. Como é que o banco está para frente? Sei lá. Porque ou é você ou é Jesus que senta aqui. Então, eu não sei como é que o banco está para frente. Foi Jesus que... Porque eu sempre falo para Jesus: Jesus, bora lá, entra aqui comigo, vamos lá. Bora para a estrada. E a gente vai conversando. Mas obediência, fé e adoração caminham junto. Não dá para você dizer que crê em Deus se você não o adora. Não dá para você dizer que adora a Deus se você não obedece. Fé, adoração e obediência são um só. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós temos que crer que Ele é real. Se eu creio que Ele é real, eu o adoro por quem Ele é. Ele é meu Abba, Ele é meu Pai. Ele é o meu Redentor, o meu Salvador. E se eu digo tudo isso a respeito dEle, então eu obedeço. Sem questionar, sem murmurar, sem duvidar, sem demorar do tipo: eu vou daqui, eu não sei se vale a pena, vou depois eu vou. Aquele momento em que as muralhas caem, o poder de Deus é revelado. E a história do povo é totalmente mudada. Por quê? Porque eles tiveram fé, porque eles adoraram, porque eles obedeceram. Não é pelo nosso muito falar que a gente vai mudar alguém. Não falando com aquela pessoa. É com o nosso muito falar com Deus. É joelho no chão, jejum e oração, para ver mudança na nossa história. Porque algo que nós sempre buscamos de maneira errada é que o outro mude e eu permaneça. Né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou crescer assim. Sempre, sempre, Gabriela. Não dá. Precisamos. A primeira mudança ocorre em nós. Precisamos mudar. Se eu quero que o mundo mude, eu preciso mudar. Como eu falei, o diabo é tão astuto, ele mudou. Para que ficar manifestando? Criou outras artimanhas para enredar, para seduzir. Porque quando ele se manifesta, ele é expulso. Então o que ele faz? Cria outras distrações. Ele mudou para nos enganar. Então nós precisamos também renovar a nossa mente. Se não fosse necessário mudanças constantes
Deus não deixaria lá em Romanos? Rogo-vos, pois, irmãos, renova a vossa mente. É necessário renovar todos os dias. Porque todos os dias o inimigo vem. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia. Não é de vez em quando. Presta atenção em como foi o seu dia. Todas as situações que você viveu. Se alguma delas não foi para arrancar a sua paz. Não foi bater aquele dedinho na esquina que você fez. Aleluia, glória a Deus. Senhor, me dá amor, sabedoria. Que se me der força eu espanco. Precisamos pedir todo dia que Deus venha mudar o nosso coração. Em direção a Ele. Precisamos todos os dias que a palavra de Deus venha ser viva e eficaz no nosso coração. E que a nossa boca possa transbordar da palavra de Deus. Porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Como anda o teu coração? Ele está cheio de quê? Precisamos todos os dias transbordar da palavra de Deus. Todos os dias declarar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque eu tenho certeza que em algum momento você recebeu uma palavra profética de Deus. Você recebeu uma palavra de que Deus ia mudar a tua história, mudar a tua casa, a tua família, a vida dos teus filhos. Você tem uma promessa de Deus. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui não tem nenhuma promessa de Deus? Erga a mão. Nenhuma. Todos nós temos pelo menos uma promessa de Deus. E é por essa promessa que você deve velar. Senhor, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Peço ao Espírito Santo, me traz à memória a promessa que o Senhor me fez. E vele por ela. Ore por ela. Confie que se ela não se cumpriu ainda é porque não chegou o tempo. Porque há tempo para todas as coisas abaixo dos céus. Todos os dias nós vemos que Deus é aquele que faz o impossível acontecer. Todos os dias nós vemos que Deus nos dá o escape. Só precisamos confiar nele. Que nessa noite você possa ter isso no seu coração. Para as muralhas da tua história cair, você precisa ter fé. Você precisa adorar e obedecer. Não dá para negociar, fazer um e não fazer o outro. Faço duas, tenho fé, adoro, mas não obedeço. Obedeço, adoro, mas não tenho fé. Ou você tem os três, ou você vai ficar sem nenhum. Não dá para dizer que tenho fé, mas não adoro. Adoro, mas não obedeço. Obedeço, mas não tenho fé. Não tem como. Os três caminham junto. Se você tem fé, de verdade, crê que Ele é real, você vai adorar. Independente de ter um instrumento, a sua vida vai ser um louvor a Deus. E se você adora, você obedece. Não tem como. Não dá para ser meio filho. Existe aqui alguém que é meia mãe, meio pai? Não existe. Eu sou mais ou menos mãe dele. Sou mais ou menos pai dele. Existe? Ou você é, ou você não é. Não existe meio. Existe, pastora Pri? Você é meia mãe? Eu sou meia mãe do Pedro. Existe? Não existe meio filho. Ou nós somos, ou nós não somos. É simples. Se é pelo poder de Deus, nós somos. Mas precisamos confiar e acreditar que somos, que o Pai nos adotou. E derramou o amor dele em nós, nos reconciliou. Não podemos nos esquecer disso, que fomos reconciliados como filhos. Não somos meio filhos. Não somos mais ou menos filhos. Somos filhos e filhas. Ponto. E que Ele é o nosso Pai. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Se coloque de pé, vamos orar.